Você está ouvindo o FolhaCast, o podcast da Folha de Londrina. O Dia do Professor. A misteriosa morte no Bosque Central. O Brasil na OCDE. Um novo protesto em Jataizinho. O Londrina Esporte Clube. Os londrinenses no Japão. E a agenda cultural. Esse é o Ponto da Semana e eu sou Isabela Fleischmann. E eu sou o Vitor Struck e juntos apresentamos trechos do que aconteceu de mais importante e o que pode continuar surtindo efeitos nos próximos dias. O Dia do Professor é celebrado no dia 15 de outubro. Em todo o território brasileiro, são mais de 2 milhões de profissionais que entram em salas de aula quase que diariamente para ensinar crianças, jovens e adultos. Sem eles, não existiria o sentido do beabá, porque não é só o giz e o quadro que tornam esses profissionais pessoas admiráveis, mas o brilho que eles trazem nos olhos ao ensinar, o abraço que eles distribuem em momentos de ausência e o ouvido para acolher muitas histórias que só são contadas em sala de aula. Para prestar uma homenagem aos professores, a Folha vai contar nesta terça-feira um pouco do dia a dia de 2 educadores que estão há décadas dando luz para o futuro, apesar de todas as pedras no caminho. Confira na edição dessa terça a reportagem de Micaela Oricasa. E parabéns a todos os professores. E na manhã desta segunda-feira, o corpo de um homem foi encontrado no Bosque Municipal Marechal Cândido Rondon, aqui no centro de Londrina. Com lesões na cabeça, o corpo foi visto por populares que passavam pelo local e avisaram os funcionários da limpeza. Segundo as primeiras informações da Polícia Militar, o homem aparentava ter cerca de 40 anos, estava com um inchaço na cabeça e um cadarço no pescoço. Agora, a Divisão de Homicídios vai investigar a morte. A aproximação do governo brasileiro com o norte-americano foi colocada em xeque na semana passada. O Brasil prometeu fazer concessões com o compromisso de Donald Trump de abrir caminho para a entrada do país na OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Entre as concessões feitas pelo Brasil está abrir mão do status de país em desenvolvimento na Organização Mundial do Comércio. Esse status dava condições especiais ao país em rodadas comerciais. O Brasil ainda isentou o visto norte-americano para vir ao país. A OCDE é o clube dos países mais ricos do mundo. Na semana passada, a reportagem da agência de notícias americana Bloomberg revelou um documento mostrando que os Estados Unidos apoiavam a entrada da Argentina e da Romênia na OCDE, e só. O Brasil ficou de fora. Em nota, a embaixada norte-americana disse que, abre aspas, a declaração conjunta de 19 de março do presidente Trump e do presidente Bolsonaro afirmou claramente o apoio ao Brasil para iniciar o processo para se tornar um membro pleno da OCDE e saudou os esforços contínuos do país em relação às reformas econômicas, melhores práticas e conformidade com as normas da OCDE. Continuamos mantendo essa declaração, fecha aspas. Vamos ver como que isso vai se desenrolar nos próximos dias. A revolta contra o preço praticado pela Econorte na praça de pedágio de Jataizinho ganhou ainda mais repercussão em um novo protesto na tarde deste domingo. Desta vez, a Polícia Rodoviária Federal mandou viaturas para acompanhar o protesto. Nenhum incidente ou briga foram registrados, assim como na edição anterior da manifestação. Durante o ato, as cancelas foram abertas e os veículos transitaram livremente, sem precisar desembolsar os R$ 23,70, a tarifa mais cara do Paraná. E o Londrina Esporte Clube perdeu a partida contra o Operário por 2-1 no Estádio do Café. Nessa terça-feira, o Londrina enfrenta o Figueirense. O time catarinense está na lanterna do campeonato, na zona de rebaixamento. ZR, que o Londrina está a 1 ponto de distância. Para permanecer na Série B, o Tubarão tem que vencer 5 jogos. E para o fim do campeonato faltam 10 partidas. Então serão 5 jogos em casa e 5 fora. Uma situação complicada, já que o Londrina só venceu 2 partidas nos últimos 10 jogos disputados. Uma foi contra o Coritiba, em casa, e contra o Cuiabá, no Mato Grosso.
E o gestor do Leque, Sérgio Malucelli, dispensou 3 jogadores depois da última derrota. Os zagueiros Diogo Silva e Wallace Ascioli, além do lateral esquerdo Juninho, foram liberados. Em coletiva de imprensa, Malucelli disse ser o maior culpado pela campanha ruim do Tubarão por contratar jogadores que ele considerou, abre aspas, porcarias, fecha aspas. E a psicóloga Paula Cordeiro e a ginecologista Rebeca Gerhardt estiveram em Londrina no dia 5 e conversaram com a Folha sobre caminhos para melhorar a vida sexual de casais que estão juntos há bastante tempo. Abre aspas, converse. As pessoas estão só fazendo e não conversam sobre o que estão fazendo, fecha aspas. É o que diz a Gerhardt. Falando de relacionamentos, pesquisadores americanos analisaram o comportamento de 15 mil pessoas e chegaram à conclusão que casais que têm um senso de humor parecido têm mais segurança, ou seja, rir junto fortalece vínculos. Ainda de acordo com o estudo da Universidade do Kansas, conduzido por Jeffrey Hall, doutor em estudos da comunicação por essa universidade, o humor negativo revela problemas no relacionamento, comportamento defensivo e distanciamento emocional. E a edição desta segunda-feira da Folha de Londrina mostra também a apreensão de londrinenses que moram no Japão, país atingido pelo tufão Agibis neste final de semana. O fenômeno ocasionou ventos de até 200 km por hora. Até agora, 31 pessoas morreram, 14 estão desaparecidas, 186 ficaram feridas em pelo menos 11 cidades do Japão. O governo ordenou que 8 milhões de pessoas partissem de casa para abrigos, nesta que é a tempestade mais forte registrada no país nos últimos 60 anos. O repórter Pedro Moraes ouviu londrinenses que contaram mais detalhes sobre como estão sendo as buscas e também quais medidas de segurança estão sendo tomadas. Não existem superalimentos. Essa é a conclusão de uma pesquisa publicada no Folha Saúde dessa semana. As redes sociais, elas podem potencializar o mau uso de pesquisas sobre alimentos. Essas publicações que citam superalimentos da moda atrapalham estudos sérios. Esses superalimentos seriam capazes de transformar a dieta alimentar e condição física das pessoas em uma forma mágica. A nutricionista Eliana Giuntini, ouvida pela Folha, que atua no Centro de Pesquisa em Alimentos da USP, afirma que essa enxurrada de publicações surge porque as pessoas buscam soluções milagrosas. Se existisse um superalimento de fato, não ficaríamos doentes, teríamos o corpo magro e disposto, e isso na prática não existe. Os produtos na alimentação em geral têm uma composição, na verdade, e não são feitos de um único componente ou bioativo. Eles se destacam por uma fonte ou outra, segundo a especialista. Você pode conferir essa reportagem completa na edição dessa segunda-feira. Isa, olha só que notícia boa. A ex-ginasta da seleção brasileira Laís Souza deu um show de superação e emocionou fãs e seguidores nas redes sociais ao postar neste domingo uma foto em pé. A atleta ficou tetraplégica após fraturar a terceira vértebra da coluna em um acidente com o esqui em 2014. E desde então vem surpreendendo os médicos em uma luta diária para recuperar os movimentos abaixo do pescoço. É isso aí, estamos torcendo pela Laís. E em cerimônia realizada nesse domingo, dia 13, no Vaticano, o Papa Francisco canonizou a primeira santa brasileira, Irmã Dulce. Durante a vida, Dulce abriu diálogo com diversos políticos para viabilizar projetos de assistência social. A freira baiana gostava de futebol e tocava sanfona. Agora, ela é a Santa Dulce dos pobres. Ela é a 37ª personalidade brasileira canonizada pela Igreja Católica. Uma comitiva de pelo menos 30 autoridades brasileiras acompanhou a cerimônia, que reuniu, segundo a guarda local, 50 mil pessoas. Além da religiosa, outros 4 viraram santos, um teólogo inglês, uma freira italiana, uma freira indiana e uma catequista suíça. Irmã Dulce morreu em 92. Enquanto isso, na fila de espera para a canonização está Madre Leônia Milito, religiosa que dedicou parte da vida à Londrina.
Madre Leônia morreu em 1980 e o processo que pede a canonização dela começou em 2003. E o ditador sírio Bashar al-Assad ordenou que o exército vá ao norte da Síria para defender os curdos que lá vivem. Desde que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, determinou a retirada das tropas americanas na região no dia 7, a Turquia invadiu o país e iniciou um massacre. Os curdos são um povo que não tem Estado. Eles estão espalhados pela Síria, pelo Iraque e pela Turquia e reivindicam a autonomia da região. O presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, acusa que o terrorismo causado no norte da Síria é feito pelos curdos. Sem os tradicionais aliados americanos, cerca de 2 milhões de curdos pediram aliança com a Síria. Dezenas de civis já morreram e a ONU afirma que 130 mil pessoas já deixaram suas casas desde que os ataques começaram no dia 9. A nossa dica da semana é para a programação de 40 anos do Bar Valentino. O querido Valeco, como é conhecido por muitos londrinenses e até artistas de outros países, está soprando as velhinhas. 4 décadas de atividades, realmente é uma marca incrível, invejável. Nesta sexta-feira, dia 18, o bar recebe a orquestra comandada pelo maestro Vitor Gorni, além do DJ Suzuki. O maestro já adiantou, que no repertório samba, bolero, samba canção e mambo, músicas que foram eternizadas por orquestras comandadas por grandes gênios do jazz como Glenn Miller, Ray Conniff e à frente crooners como Frank Sinatra. Ninguém mais, ninguém menos que o Frank Sinatra, né, Isa? Então a gente destaca que a festa está marcada para ter início às 9 horas da noite e o couvert é R$20. E o Bar Valentino, todos sabem onde fica, ali na Faria Lima. É isso, você ouviu o Pontos da Semana, o podcast com o que você precisa saber para estar bem informado. O roteiro é meu e do Vitor Struck e a produção e edição é da Patrícia Maria Alves. A trilha sonora foi cedida pela banda londrinense Aminoácido. E o resumo das notícias também é publicado no Folha Mais aos sábados. Até a próxima! Até!